Meu nome é Almir de Amorim, eu sou goiano, fui para São Paulo adolescente para estudar arte cênica e o que eu vou relatar aqui é muito importante para mim. Eu conheci o Almir em São Paulo, quando eu estava no início da minha carreira. O Almir também era um jovem recém-chegado de Goiás. E o Avancini, ele gostava de trabalhar com gente jovem. Então ele convidou o Mário e o Almir para serem assistentes lá no Canal 9 e participar. Então a gente tinha um convívio diário. E além de tudo, nós tínhamos também, do ponto de vista político, um alinhamento. Nós todos estávamos lutando contra a ditadura, né? Resistindo contra o golpe. Então a gente viveu momentos nessa época muito difíceis, onde qualquer um de nós podia ser preso e muitas vezes desaparecer, como houve tantos desaparecidos, né? E o Almir, eu me lembro que tinha um seminário de dramaturgia, se não me engano, esse seminário era lá no próprio Teatro de Arena. Ele começou a escrever. O Almir escreveu um grande texto, né, que nós tentamos de várias maneiras montar, mas parecia que não era o momento. Né? Eu tenho pensado até que o momento da dramaturgia do Almir é agora. Entende? Eu acho que agora existe um espaço de compreensão capaz de absorver aquilo que o Almir se propôs a fazer, porque era uma aventura de muita invenção e de muito risco. O Almir fez parte desse grupo de autores que, de uma certa maneira, mesmo apesar da ditadura, revolucionaram a dramaturgia brasileira e trouxeram para o palco experiências vividas, vivenciadas pessoalmente até, dentro do processo da ditadura. Se o Almir tivesse tido uma oportunidade, porque ele teve um break nesse processo criativo, ele estaria assim, vamos dizer, acho que essa criatividade dele estaria muito mais aflorada em virtude desse percalço tão triste, porque realmente ele merecia ter tido mais oportunidades para poder desenvolver o trabalho dele de uma forma menos trágica e menos violenta do que foi. A minha carreira foi extremamente prejudicada pelo tipo de tratamento e violência que esse governo impôs sobre os artistas, os estudantes, enfim, qualquer pessoa que desejava expressar o seu descontentamento. Eu fui extremamente prejudicado pela violência do regime militar. Nossa geração foi uma geração extremamente inovadora, e não só no campo da televisão, mas no teatro, e sempre com obras, apesar da censura, extremamente contundentes no sentido de denunciar o poder autoritário, entendeu? E claro que isso resultava em prisão, e a prisão nessa época, a prisão, vamos dizer, civil, ela se confundia com a prisão política. E então era uma coisa muito grave, porque você podia ser confundido, ou eles podiam, vamos dizer, te imputar de repente um crime, se de repente chegavam na tua casa e você tinha livros, ou se percebia que você tinha uma militância de esquerda, você era torturado para ver que tipo de relação que você tinha com o Partido Comunista. E, em suma, você corria sério perigo. E aí a gente soube que o Almir tinha sido preso. A perseguição política à minha pessoa se deu porque eu estava envolvido em movimentos sociais
e de contestação contra a ditadura. Eu fazia parte de grupos de artistas, intelectuais, estudantes que contestavam nas ruas. Fim do ano de 1970, Rio de Janeiro. Eu fazia parte do elenco do Hair. A peça foi censurada, teve suas idas e vindas, porque as obras, cinema, teatro, shows e manifestações eram vigiadas pelos departamentos de censura. Numa noite desse mesmo ano de 1970, no Rio de Janeiro, havia terminado o espetáculo Hair, do qual eu participava, com alguns colegas. Estávamos subindo para Santa Teresa, para nossa casa, um casarão, e uma vizinha veio correndo nos avisar que a casa tinha sido invadida por soldados do exército, acompanhados de pessoas a paisano e armados. Quando chegamos em casa, havia roupas rasgadas, tudo quebrado, as paredes pichadas com dizeres agressivos e vingativos, e havia desaparecido uma foto, a primeira foto da minha vida. Essa casa foi invadida 2 vezes. A segunda vez, ela foi invadida por pessoas, homens de terno preto, armados, e que entraram na nossa casa e fizeram uma devassa. Quebraram, jogaram livros fora, rasgaram alguns. A partir daí, dessas invasões e de outros acontecimentos obscuros, pessoas vigiando o nosso comportamento, a minha foto que foi levada, eu tive certeza, eu sabia que eles estavam me procurando, eles queriam me pegar, e eu tive medo, muito medo. Até hoje eu tenho medo. 19 de maio de 1971, por volta do meio-dia e 15, eu fui preso por soldados militares armados, fui algemado e conduzido numa viatura para uma delegacia na Frei Caneca, em São Paulo. Lá, passei durante o dia com outros presos até o início da noite, quando fui transferido para o Carandiru. E lá eu fiquei por alguns dias, quando eu fui transferido para o manicômio judiciário de Franco da Rocha, como preso de alta periculosidade. Era um argumento que a psiquiatria, que era instrumento de repressão, usava para me anular a minha pessoa, como artista, como convivente do meio social. Enfim, eu não tinha mais nenhum futuro, não tinha como retomar os meus trabalhos. Eu estava literalmente fora de cena. O tratamento no manicômio judiciário de Franco da Rocha era muito violento. A violência vinha de várias formas, desde obrigarem a gente a tomar uma dose elevada de medicamento, até deixar você completamente fragilizado, exposto a qualquer tipo de domínio. Outra forma de violência era o tratamento dos funcionários, os chamados capa-brancas. Se você se recusava a tomar o remédio, eles derrubavam a gente, dominavam como se fosse um animal e aplicavam uma dose maior ainda, até você ficar exposto ali no pátio, babando, sem roupa, sem cuidado nenhum, sem comer, sem entrar na fila para comer.
às vezes socorrido por alguns dos colegas que estavam pelo pátio, que colocavam comida na boca dos colegas. Ou ainda uma outra forma, que era colocar na isolada, que era uma cela onde a pessoa ficava nua, onde a gente ficava completamente nu, exposto ao frio e com uma lata para os serviços sanitários, como eles diziam, e um pedaço de lençol que muitas vezes era induzido ao interno, à pessoa ali, naquela cela isolada, a construir a Teresa, a fazer uma corda e se enforcar, suicidar. Era induzido, de uma forma divertida às vezes, pelos funcionários. A gente, nessas condições de fragilidade em que eles muitas vezes colocavam, ficava exposto a violências sexuais incentivadas por eles como diversão, como coisa engraçada, monstruosidades incentivadas pelos funcionários, por pura diversão. Dentre as diversas formas de violência, existia uma que eles chamavam e que, de certa maneira, era preferida deles, que era a massagem. E sabe o que era essa massagem? Era porrada, era chute, era espancamento para deixar o indivíduo deformado mesmo, literalmente deformado. E isso acontecia por quê? Por uma recusa em usar um tratamento imposto por eles ou desobedecer qualquer ordem ditada por eles ali. Eu mesmo, uma certa feita, tentando argumentar que aqueles remédios que eles estavam me dando eram demais, eram excessivos e estavam me deixando grogue, babando lá no chão, eu pedi para eles reduzir, que eu não queria tomar mais aquele tanto de remédio. Sabe qual foi a resposta? Eles me derrubaram no chão, dominaram, não sei quantos deles, me jogaram no chão, amarraram e aplicaram uma dose maior nas minhas nádegas. Num certo momento, o homem saiu daquele inferno. Era um trapo. Era um quase ninguém. E ele batalhando para se reconstruir, né, como pessoa. Né? Foi muito difícil, coitado. Foi muito difícil. Depois que eu fui solto, eu procurei retomar o meu trabalho. Eu não me sentia seguro e tinha receio, tinha medo de comprometer as pessoas que me ajudaram, direta e indiretamente, a sair daquela situação. Eu tinha comigo uma mala de correspondências que eu recebia durante o tempo que eu estive lá. Eu andei com esses documentos um tempo comigo e daí, por medo de comprometer essas pessoas, eu não as procurava e resolvi destruir isso aí, com muita dor no coração. Eu destruí essas correspondências. Junto com essas correspondências, eu tinha um único documento meu, eu resolvi destruir, queimei esse documento, importantíssimo para mim, com medo.